conversar. Hoje o nosso bate-papo vai ser com o presidente do Sindicato Nacional da Indústria do Cimento e da Associação Brasileira de Cimento Portland, Paulo Camilo Pena. Paulo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Um prazer. Quero que você conte para a gente um pouquinho como é que está a indústria do cimento. A gente já vinha, com uma crise lá atrás. Como é que está acontecendo com a pandemia e agora com a flexibilização? Como é que está o setor? Bom, eu acho que você colocou muito bem. Nós temos que olhar o setor de cimento a partir de um histórico importante. Nós tivemos um período que eu chamo de exuberante, entre 2004 e 2014, quando a gente dobrou o nosso consumo. A gente saiu de 75 milhões de toneladas de consumo de cimento no Brasil para, 35 milhões de toneladas no Brasil em 2004 para 71 milhões de toneladas em 2014, é o nosso recorde. Construímos 38 fábricas nesse país, né? Na verdade, das 64 fábricas, nós incorporamos 38 fábricas nesse período, até 2017, mas a partir de 2015 a 2018, nós vivemos a pior crise da indústria do cimento. Nós tivemos, em 2019, um pequeno crescimento. Esse crescimento, essa queda de 15% significou uma perda de vendas de 27,5%, fechamento de 22 fábricas de cimento, e iniciamos, então, 2020 absolutamente otimistas depois de um modesto crescimento em 2019. A nossa expectativa é que houvesse, de janeiro a dezembro, um crescimento de 3%. Janeiro e fevereiro não foi um bom início. Por quê? Porque nós tivemos um forte regime de chuvas, mas a gente imaginou que a gente ia represar isso em janeiro, fevereiro e março, a gente recuperasse essa venda, que foi o que aconteceu em parte, porque com o início da pandemia, em final de março, ou meados de março, alguns estados estabeleceram restrições na terceira semana, outros na quarta. Então, a indústria do cimento teve sentimentos contraditórios, eu diria assim. Sim, vendemos bastante bem entre a primeira e a terceira em alguns locais, e a primeira e a segunda em outros. Sim. E aí eu acabei cortando, desculpa, mas eu queria, quando você fala lá de trás, fazendo um apanhado, a série, não foi só o cimento, a gente veio passou por uma crise, que o próprio mercado imobiliário também sofreu muito, porque os lançamentos, não se tinha lançamento e ficaram os estoques, tava aquela coisa da construção, e acredito que isso também tem impactado um pouco no segmento de vocês, porque o cimento é a matéria-prima desses empreendimentos, da construção. E agora, com a pandemia, houve, até eu queria que você explicasse melhor, porque quando a gente fala de autoconstrução, a gente acha que é só na nossa casa, porque a gente está mais tempo em casa. E conforme a gente estava conversando nos bastidores, você me deu uma explicação até mais ampla. Não é só a autoconstrução, se eu preciso fazer um home office, eu quero melhorar alguma coisa nesse sentido de uma reforma, vai muito além. Você pode explicar um pouquinho sobre essa autoconstrução e o que ela representou neste semestre, que inclui a pandemia? Eu acho que você lembrou muito bem a questão dos lançamentos, em primeiro lugar, fazendo um histórico, uma retrospectiva. A indústria da construção, se a nossa crise começou em 2015, a construção civil teve a crise iniciada em 2014. E os lançamentos são fundamentais. Por quê? Porque os lançamentos estabelecem um estoque de obras. O que aconteceu é que nós tivemos uma retomada das obras paralisadas e um aumento do ritmo das obras em andamento, principalmente em maio, pela construção civil. Isso refletiu significativamente na nossa demanda de cimento. Então, nós viemos aí até abril com queda significativa de vendas. Quando foi maio, junho, nós tivemos uma reversão disso. Boa parte atribuída à construção civil no campo das residências. O Brasil tem quase 8 milhões de déficits residenciais, mas também ele teve uma demanda de consumo importantíssima, que é a autoconstrução. O que é isso? É uma pessoa que contrata um pedreiro ou um engenheiro para um determinado projeto,
Mas isso não se dá apenas dentro da casa. As pessoas hoje têm o hábito de imaginar que esse consumo aconteceu apenas dentro das residências. Mas não, o dono de um departamento, um estabelecimento comercial, aproveitou para fazer uma reforma, algo mais radical, que não seria possível no funcionamento corrente do seu estabelecimento. E foi o que aconteceu. Nós temos uma pesquisa que vem sendo feita semanalmente pela Cielo, que mostra que as últimas 11 semanas nós tivemos números absolutamente positivos nas vendas de material de construção. Eu diria números com percentuais chineses, porque todos acima da casa de 2 dígitos. É algo impressionante. Os últimos 2 números, eles rondam entre 2,5% a 3%, entre 25% a 30% de crescimento. Então, isso é impressionante e vem contribuindo significativamente para uma retomada e um fechamento do semestre. Nós fechamos o primeiro semestre com 3,6%. Isso é um alento para a indústria do cimento, porque, na verdade, ela tem aí acumulado, se a gente contabilizasse já o primeiro semestre de 2015 até agora, a gente teria aí 22% mais ou menos de queda de vendas de período de trás até agora. Mas a gente continua com 21 fábricas fechadas e temos um número significativo de fornos também desativados. E um forno na indústria do cimento, ele não é uma chave onde você liga e desliga, você tem que reconstruir esse forno com investimentos pesadíssimos. Então, a nossa expectativa é de que a gente que a gente continue a essa tendência de crescimento ou, pelo menos, uma estabilidade. Eu queria aproveitar e te perguntar uma coisa com relação... Você falou das fábricas fechadas, mas houve esse crescimento, como você disse, né, assim, não é o que gostaríamos, mas dentro do cenário já é alguma coisinha. E postos de trabalho também estão sendo mantidos por conta disso. Exatamente. Né? Porque vocês também empregam bastante, né, um número expressivo de mão de obra, correto? O que é importante na indústria do cimento é de que ela tem uma capacidade de promover crescimento e desenvolvimento. Então, ela se instala numa determinada localidade e multiplica empregos, alavanca renda, ativos financeiros e uma capacidade de empreendedorismo que ela ativa é impressionante. Então, um emprego na indústria do cimento apenas na indústria do cimento, provoca 4 outros empregos em atividades. Então, quando você instala uma indústria de cimento, você promove a instalação de restaurantes, de borracharias, de médico, dentista, todos os serviços necessários. Só para você ter uma ideia, uma fábrica de 1 milhão de toneladas de cimento, que é algo absolutamente modesto hoje, nas escalas hoje de uma indústria de cimento, ela movimenta diariamente 300 caminhões para o transporte do cimento. Então, isso dá uma exata dimensão do que você vai gerar de necessidades ao entorno dessa fábrica. Então, ela tem uma capacidade de multiplicação impressionante. Muito grande. Bom, a gente está chegando no finalzinho do primeiro bloco. Eu vou fazer um pequeno intervalo e gostaria que no próximo bloco você falasse da expectativa agora para o segundo semestre até dezembro. Pode ser? Claro, um prazer. A gente já volta já. Até já, gente.